Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, meu irmão. Bom ter você aqui. Saiba que um dos melhores presentes para mim esse ano aqui como igreja foi poder te receber aqui, Obrigado. nosso preletor. O homem é difícil, viu, gente? É complicado, a agenda dele é corrida. Agora é escritor, né, Arislane? A Arislane está ali, esposa dele. Seja muito bem-vinda também, Aris. Eu e o Hélio, a gente tem um amigo em comum, que é o Davi, vocês conhecem muito bem. Verdade. Foi ele que nos apresentou. Foi. E quando a gente se conheceu, assim, foi um negócio tão fantástico, o pessoal começou a comentar, né? Vocês foram separados na maternidade, não Verdade, é possível um negócio verdade. desse, né? O gosto muito parecido, o jeito muito parecido. Eu mandei sua foto, Hélio, para Kelly, que é a responsável pelos eventos aqui da igreja, e ela falou bem assim, pastor, é sua cara ele. Eu falei, Você é mais bonito. Você é mais bonita. Não. Você é mais bonita. Mas você é bem mais magro, né, cara? Ai, Eu falei, Alex. Kelly, não é tão parecido assim, mas o jeito é bem parecido. Vocês vão ouvir ele pregando, vocês vão falar, nossa, pastor Alex que está aí, eu tenho um carinho muito grande por você, meu amigo, obrigado. Saiba que esse púlpito aqui também é seu, essa igreja é sua, aqui também é sua casa. Amém. Fica à vontade, Obrigado, prega aquilo que Deus colocar no seu coração. E deixa eu mostrar para vocês aqui o novo filho do Hélio, né? Porque um livro é escrito, né? Sim. Com muito esforço e Muita. dedicação, muitas lágrimas, né, Hélio? Muitas noites acordado. Abraços que curam. Deus tem seus meios e formas de nos encontrar. Irmãos, muito, muito bom esse livro. Eu indico para vocês com muita força. Inclusive, o pastor Hélio, ele trouxe algumas cópias, tá? Tá lá embaixo. Então, se você quiser levar um e ler, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e você também vai estar abençoando o ministério do pastor Hélio, tá bom? Então, abraços que curam. Quando você estiver saindo hoje ou amanhã também, passa lá na mesa do pastor Hélio. Se quiser, ele pode dar uma dedicatória, eu já tenho o meu, né? Pode tirar uma foto com ele também, tá bom? Dedicatória é R$5, a foto é 10, Ô, tá? louco. Depois vocês acertam com a gente aqui. Íbica Pix, né, Ju? Íbica Pix, né? Brincadeira, irmãos. Não leve isso a sério, não vai fazer corte na internet lá. Tá ao vivo, Íbica né? tá cobrando. Muito bom. Deixa eu orar por você, meu Claro, amigo. meu Vem amigo. aqui. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Hélio, Amém, Jesus. por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e Amém, através Jesus. dele. Obrigado pela Arislane, sua Amém, esposa, toda a sua família. Eu quero pedir, Amém, Deus, Jesus. todas as bênçãos dos céus para a vida do meu querido amigo. Amém, Jesus. Que ele pregue agora, Deus, com toda a autoridade Amém, dos Jesus. céus. Amém, Que Jesus. ele alimente a Amém. nossa igreja com aquilo que precisamos ouvir, Pai. Amém, Enche Jesus. o coração dele, Deus, do teu espírito, Amém, Jesus. da alegria que vem dos céus Amém, e de Jesus. toda a Amém. sabedoria. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Fica à vontade. Amém, meu irmão. Amém. Boa noite, Íbica. Graça e paz. Eu e o pastor Alex, nós temos muitas coisas em comum. Só que ele esqueceu de falar uma coisa, que eu acho que ele deve ter mudado agora. Nós gostamos de enroladinho de salsicha. Mas as nossas esposas cortaram isso, né? Então, só quando a gente está, só nós dois, né? Em alguns encontros, em alguns lugares, dá uma escapada, né? Às vezes resistir é difícil, mas o pastor Alex é um grande amigo, de longa data. Eu agradeço a Deus pela nossa amizade. Pastor Alex é um dos pregadores que eu mais gosto de ouvir. E isso não é demagogia, isso é verdade, é sinceridade. Aprendo muito com o pastor Alex, tanto que, por conta dos gostos bem parecidos, a gente conversa muito sobre livros, mensagens, pregadores, congressos, conferências. Então, tempos em tempos a gente está junto. Então, a nossa amizade, a sua amizade, pastor Alex, é um presente para mim. Você é um presente, você, irmã Ângela, toda a família. Eu estou feliz de ver alguns amigos aqui. Lucas ali, ó, que legal, que Deus abençoe o Lucas. Bom rever o Gilson também, um grande amigo. E a Yara aqui também, que legal, muito bom ver Yara, filha da irmã Renata também ali no fundo, que legal, muito bom. O Cris também, sua família, muito bom rever alguns amigos. E, irmãos, isso é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amigos. E louvado seja Deus que esse momento extraordinário são alguns lampejos, alguns sinais daquilo que um dia será eterno lá na glória com o nosso Senhor e Salvador
Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Parabéns, Íbica! 21 anos! Palmas aí, ó! Louvado seja Deus, 2 décadas. Muitas lutas, muitas lágrimas, mas muitas vitórias. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E essa noite é uma noite de gratidão, uma noite de festa, de celebrarmos aquilo que Cristo tem feito na igreja e através da igreja, para a glória do Senhor e para o bem da sua igreja. Que Deus continue abençoando vocês. E fiquem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Nunca será em vão. Então, que Deus abençoe vocês, que tanto hoje, quanto amanhã, quanto todos os dias, sejam dias extraordinários para a edificação da igreja de Jesus Cristo, mas acima de tudo, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, 18. Deus nos fez a comunhão como plano original de Deus. Vocês sabem que o Alex, ele é bem metódico, né? Então ele me passou assim, o script, assim, não teve como fugir. Meus irmãos, nesse ano Deus me deu a graça de escrever meu primeiro livro, Abraços que Curam. Conto um pouquinho da minha história e como Deus se manifesta através de pessoas. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas. E Deus se manifesta através da vida de pessoas. É bem provável que você conseguiu o seu emprego através da vida de uma pessoa que levou um currículo, que te indicou, que te informou. A pessoa que você casou, alguém te apresentou. A igreja que você conhece, alguém te apresentou. O evangelho, alguém te apresentou. Até onde eu sei, eu não conheço ninguém que um anjo apareceu. Não, alguém apresentou o evangelho. Então, Abraços que Curam é a forma onde eu entendi que Deus se manifesta. Deus se manifesta também através dos abraços. E na minha adolescência eu vivi um período extremamente difícil. Foi muito difícil. E eu carreguei isso durante muito tempo. Mesmo depois de ter entregado minha vida a Jesus Cristo. Ter casado. As lutas ainda me acompanhavam. E diante dos momentos mais difíceis da minha vida, quando a minha esposa me abraçava, eu entendia que não era ela me abraçando, mas era Deus me abraçando através dos abraços dela. E foi aí que eu entendi, os abraços curam. E aí Deus me deu a graça de escrever esse livro. Eu espero que ele seja uma bênção na sua vida, assim como tem sido na minha também. Gênesis capítulo 2, verso 18, nos diz assim, a palavra de Deus. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fica só nessa parte A. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Vamos orar mais uma vez? Deus de amor, de graça e de misericórdia, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa festa, por essa celebração digna de honrar o nosso Salvador. Obrigado por esses 21 anos de existência da Íbica, mas nós sabemos que antes dessa igreja existir aqui nesse bairro, ela já existia no coração do Senhor. E obrigado, Pai, obrigado por nos dar a graça, a honra e o privilégio de celebrarmos nessa noite mais um ano de vida. Abençoe o pastor Alex, sua família. Abençoe toda a liderança, a diretoria da igreja, os irmãos que estão te servindo. Honre o esforço deles, ó Pai. Obrigado por aqueles que estão chegando e que o Senhor possa trazer mais famílias para essa igreja. Que essa igreja cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Obrigado por essa noite. Fale conosco. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido ao Senhor. Amém. Deus nos fez nós. A verdade é que nós estamos vivendo um período de extremo egoísmo. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te desse a oportunidade aqui de falar nessa noite, e eu te perguntasse assim, o que você alcançou na vida que você não precisou de ninguém? O que você responderia? Se eu te desse a oportunidade de falar aqui, e eu fizesse uma pergunta para você, o que você alcançou na sua vida que você não precisou de ninguém? O que você me responderia? Talvez o emprego? Pastor Hélio, eu consegui o meu emprego. Fiz entrevista, me preparei, estudei, me capacitei.
Você poderia me responder isso, mas eu ia falar não, porque alguém te contratou, alguém te indicou, alguém abriu as portas para você, alguém iniciou aquela empresa, então você não conseguiu sozinho. Talvez você poderia me responder, minha faculdade, eu concluí a minha faculdade e foi esforço meu. Sim, é verdade. Mas teve um professor que te ensinou. Teve alguém que dedicou tempo. Teve alguém ali que esteve apto para te ajudar. Dedicou tempo e atenção para você. Aí você pode me responder também, pastor Hélio, algumas coisas da minha família, fui eu que conquistei. Não. Sem a ajuda da sua esposa, é bem provável que você não chegaria onde você chegou. E é bem provável que aonde você chegou sem o seu esposo, você também não conseguiria. Sem a ajuda dos seus pais, sem o incentivo dos seus filhos, sem a sua igreja. E tudo isso nos mostra que Deus não nos criou para vivermos o eu, Deus nos criou para vivermos o nós. Porque nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Pessoas são importantes. Deus se manifesta através da vida de pessoas. E é por isso que nós estamos comemorando, nessa noite, Deus está nos dando a graça de celebrarmos o nós como igreja. Porque eu sou do Templo Batista em Vila São José. Vocês são aqui de Castro Alves. O irmão Lucas é lá do Cocaia. Outros são do Remberg. Mas nós somos a mesma igreja, fazemos parte do mesmo corpo e servimos ao mesmo Deus. Amém, meus irmãos? Isso é o nós. Isso é o nós. Não é o eu. O coletivo de cristãos é a igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, mas nós vivemos uma realidade em que, infelizmente, o eu tem se sobressaído na vida das pessoas. Tem um livro escrito por um sociólogo chamado Byung-Chul Han, acredito que o Alex já deve ter comentado com vocês, onde ele fala sobre a sociedade do cansaço. Mas dentro dessa realidade da sociedade do cansaço, há também sobre a realidade, sobre a sociedade do desempenho. Onde as pessoas, por quererem desempenhar um papel na sociedade, não levam em conta o burnout, síndrome do pânico e por aí vai. Um vai puxando o tapete do outro. Um vai buscando se sobressair sobre o outro. Porque no coração deles, o que mais está latente é o eu e não o nós. E nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ir na contramão. Porque Deus não nos criou para vivermos o eu. Deus nos criou para vivermos o nós. Deus nos fez nós. Precisamos entender essa realidade. E nessa noite eu li para vocês um texto muito conhecido e lido em casamentos. Não é bom que o homem esteja só. Mas lendo ele de uma forma primária, lendo ele de uma forma assim simplista, a gente vê que se trata sobre o casamento. Mas na sua origem mais profunda, ele fala sobre comunhão, ele fala sobre união, ele fala sobre a junção de duas pessoas que não vão viver mais o eu, mas agora vão viver o nós. Quando Deus está criando todas as coisas, em Gênesis, Deus fala, e isso aqui foi muito bom. E isso aqui foi muito bom. E o homem foi muito bom. Criar o homem foi muito bom. Mas vocês já perceberam que tem uma negativa? Não é bom? Tem uma negativa. E o que não é bom aqui? Que o homem esteja só. E o porquê que não é bom que o homem esteja só? Porque o ser humano não foi criado para viver sozinho. A solitude é boa, em alguns momentos é necessário, mas Deus nos chamou para vivermos em comunhão, porque assim como o nosso Deus, Ele é 3 em 1, a igreja é o plural de cristãos, nós precisamos viver o nós. Foi assim que Deus nos mostrou, não somente através da união de duas pessoas, conforme eu li para vocês em Gênesis, capítulo 2, verso 18, mas entendendo que nós precisamos uns dos outros. Porque no casamento, quando nós lemos que a mulher, ela vai se tornar aquela ajudadora, sabe o que quer dizer isso? Ela vai complementar o homem.
ela vai meio que se unir ao homem, e agora o homem ele vai ficar completo. Completo em que sentido? Aquela falta existencial que aparentemente era perceptível, agora não é mais. Homens casados que estão aqui nessa noite, vamos ser sinceros, quando nossas esposas não estão em casa, às vezes a gente fica meio perdido. Fica ou não fica? Eu dou uma ligada para minha esposa. Falo, Aires, onde você pôs minha blusa? Ela no mesmo lugar. Eu falei, não está aqui. Ela falou, olha direito. Eu falei, não está. Ela tá, eu falo, não está. Ela fala, tá, não está. Ela fala, se eu for aí achar, você vai ver. Irmãos, ela abre a gaveta ou alguma coisa e fala, ó, tá vendo isso aqui? Não é possível, eu acho que tem alguma coisa em casa que acontece contra mim. É isso que acontece. Mas nós precisamos delas. Elas nos complementam. Porque nós não fomos criados para vivermos sozinhos. E essa é uma das ordenanças que Deus nos dá. Não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos uns dos outros. Nós não fomos criados para vivermos o eu. Nós fomos criados para vivermos o nós. E tem um teólogo e pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um livro chamado Vida e Comunhão. E ele diz assim, quem não pode viver o só ou a solitude, precisa ter o cuidado em viver em comunidade. Porque em viver em comunidade, vai na contramão da solidão. O que ele está querendo dizer? Que quem quer viver como igreja, tem que entender que a solidão não vai mais fazer parte da nossa vida. Nós vamos viver em comunhão, nós vamos viver em unidade, não uniformidade, em unidade, comunhão, união. Então nós nos esforçamos para viver essa realidade da comunhão, porque é bem verdade que tem pessoas que são extrovertidas e outras nem tanto. Tem pessoas que têm dificuldade social de se comunicar, de ter comunhão. Mas nós precisamos nos esforçar, porque, meus irmãos, viver como igreja faz um bem tão bem. Faz um bem assim, que é algo extraordinário. Porque é na igreja que nós somos exortados, advertidos, mas também incentivados. Somos amados e somos cuidados. Na igreja é um dos lugares onde a gente vive os momentos mais alegres da nossa vida. Foi na igreja que eu e minha esposa nos casamos. Foi na igreja que eu vi coisas extraordinárias acontecerem, famílias sendo restauradas, pessoas salvas. Então a igreja, ela nos convida para vivermos esse nós, porque Deus nos dá a graça de vivermos histórias que nós não viveríamos em outros lugares. Então, diante dessa realidade de viver o nós, separei 3 pontos rapidamente para a gente conversar nessa noite. Em primeiro lugar, a comunhão é o plano original de Deus. Meus irmãos, Deus tem um plano, e o plano de Deus é a igreja, é o nós, não é o eu, não é viver isoladamente. Deus, ele tem um plano. O nosso Deus não é um Deus desorganizado. O nosso Deus, ele não é um Deus que vai fazendo as coisas conforme dá na cabeça dele. Não, o nosso Deus é um Deus organizado. E é por isso que o plano original de Deus é que nós venhamos a viver em comunhão. Na igreja de Jesus Cristo, não existe o eu, existe o nós. Porque no momento que começa a existir o eu, começa a dar problema. Presta atenção. Quando é o eu, dá problema. Vou contar uma história para vocês. Tá ao vivo ou não? Tá ao vivo, então tá bom. Então vou tomar cuidado aqui. Irmãos, uma vez eu estava num lugar onde tinha um senhor, velho de igreja, velho de igreja. Cabelo branco não é sinal de experiência, viu? Eu já tomei consciência disso. Irmão, velho de igreja. Só que ele era o seguinte: se você não desse créditos para ele, naquilo que ele fizesse, irmãos, ele virava o bicho. Eu falava, meu Deus, parecia que ele ficava possesso. Ele ficava bufando, literalmente. Aí uma vez, a gente estava lá no encontro de homens e tal. Aí teve um rapazinho jovem assim, que falou alguma coisa, questão de finanças lá, que eles iam se organizar, iam ajustar. Meus irmãos, não tinha nada a ver com aquele homem. Ele deu um show. Ele deu um show, acabou com o encontro de homens. Mas por que ele deu o show? Porque ele queria que as coisas fossem feitas do jeito dele.
E o que aquele menino falou não tinha nada a ver com ele, mas ele tomou as dores e o eu dele falou mais forte. E toda vez que o eu fala mais forte, acontece algum problema. Acontece algum problema. Deus tem um plano original e o plano de Deus não é o eu, o plano de Deus é o nosso. A comunhão é o plano original de Deus. Então, quando Deus nos chama para a comunhão, Ele vai nos chamar para algum momento nós morrermos para a nossa própria vontade. No casamento é assim. Na família é assim. Ou você faz tudo o que você quer. Eu aprendi que o ser humano precisa de limites. Porque um ser humano sem limite, ele auto se destrói. Por que ele auto se destrói? Porque ele não é autossustentável. Ele precisa de freios morais. Ele precisa de equilíbrio. Ele precisa de ter alguém ali para falar, ó, vai dormir agora, menino. Não é hora de ficar acordado. Ô amor, vamos dormir, meu. Irmãos, uma vez eu tive que lidar com uma realidade em que um jovem casal, um rapaz, casou recentemente e queria ficar vivendo como solteiro. E a esposa dele falou assim, pastor, conversa lá com ele, que o homem quer ficar jogando videogame todo dia até 3 horas da madrugada. Tive que ir lá. Falou, amigão, ó, acabou, filho. Ah, não sei o que, minha privacidade. Privacidade? Que mundo que você está? Fantástico Mundo de Bob já acabou, a gente já passou dessa fase. Acorda! Isso é comunhão, é morrer para as minhas vontades. Tem dias, irmãos, que eu quero ficar lendo. Eu gosto de ler sentado na cama, gosto de assistir uma série. Quem manda em casa é minha esposa. Homens inteligentes obedecem a esposa. Ela fala, Elio, deu a hora. Eu falo, tá bom, deu a hora, vamos desligar tudo, vamos dormir. E tem vezes que eu fico assim na cama, ó, fritando, sem sono. Mas pela paz, pela democracia. Eu cedo. Hélio, você queria dormir? Não, porque eu sou noturno, irmãos. Eu gosto, as ideias parece que vêm à noite, parece que vêm de madrugada. E antigamente, eu tinha um fone, e às vezes ela queria dormir, eu pegava meu celular escondido, colocava uma pregação, ficava ouvindo. E ela gosta de dormir agarrada, abraçada. Aí um dia ela colocou a mão e falou, Hélio, o que é isso aqui? Eu falei, não é nada não, tira a mão, não, nada não. Ela pegou, Hélio, você está ouvindo mensagem? Eu falei, não é nada não, foi sem querer, desliguei aqui. Mas por quê? Para viver a comunhão. Deus ele tem um plano original, é viver o nós. O nós como igreja não é fácil, mas é necessário. E quando acontece, coisas extraordinárias são vividas, presenciadas, desfrutadas, porque vivemos o nós como igreja. Deus ele tem um plano, e o plano de Deus é a comunhão da igreja. Tem um teólogo medieval chamado Agostinho de Hipona. Hipona não é o sobrenome dele, é a cidade onde ele vivia. E ele tem uma frase que diz assim, se vês o amor, verás a Deus. Ou seja, a comunhão que reflete o amor é um reflexo da natureza de Deus. Irmãos, isso é muito bonito. Uma igreja que tem comunhão, ela reflete a Deus. Uma igreja que tem comunhão, ela reflete o amor de Deus. Por quê? Nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós fizéssemos boas obras, quando nós pintássemos o templo, quando nós criássemos boas programações. Não, nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós amássemos uns aos outros. É a comunhão, é a beleza da comunhão. Reflete isso. Então, em primeiro lugar, a comunhão é o plano original de Deus, é a comunhão. Não é bom que o homem esteja só. E presta atenção aqui, ele tinha Deus, tinha ou não tinha? Tinha Deus, ele tinha Deus, só que faltava alguma coisa, ele sentia a falta do seu semelhante, do seu igual, osso do meu osso, carne da minha carne, no meu caso mais carne do que osso, mas estava lá, precisava um do outro, a gente sente falta. Deus conhece todas as coisas. Nós não fomos criados para vivermos em isolamento, sozinhos. Nós somos chamados e fomos criados por Deus para vivermos a comunhão, porque a comunhão é o plano original de Deus. Deus nos fez o nós. Isso é em primeiro lugar. Segundo, a comunhão é a resposta de Deus contra o individualismo. A individualidade. Já jogou futebol com um crente? Tem uns crentes que se revelam. É ou não é?
toca bola, filho de não, toca. Porque em alguns momentos a nossa natureza humana caída fala mais alto. E a individualidade, ela é um perigo, porque ela não representa as características de Deus, mas dá sinais da queda do homem. Porque quando o homem peca, não há apenas uma ruptura na comunhão entre Deus e o homem, mas há uma fissura entre os relacionamentos humanos. Tanto que Adão olha para Eva e Eva olha para Adão e eles sentem vergonha e vão atrás da figueira. Porque teve ali uma fissura. Mas sabe o que é bonito? Que quando Jesus Cristo morre na cruz, a cruz de Cristo não somente restaura a nossa comunhão com Deus, mas a cruz de Cristo, meus irmãos, restaura a nossa comunhão uns com os outros. Vou repetir. A cruz de Cristo não somente restaura a nossa comunhão com Deus, mas a cruz de Cristo restaura a nossa comunhão uns com os outros. Porque lá no jardim do Éden foi rompida, mas na cruz foi restaurada. Pelos méritos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos dá essa graça de desfrutarmos um novo relacionamento com Deus e um novo relacionamento uns com os outros. Isso é ser o nós. É isso que Deus nos chama. A comunhão era uma resposta contra o individualismo. Quando eu era pequeno, eu aprendi algo extraordinário. Eu jogava futebol numa escolinha lá na Guarapiranga. Aí, não sei se você era assim também, mas eu pequenininho era um pouco egoísta. Graças a Deus, Deus mudou isso no meu coração. E aí, cada um levava o lanche, tal, não sei o quê. Aí fomos jogar futebol. Daí um rapaz assim falou, dá um pouquinho do seu lanche aí para a gente comer junto aqui. Eu falei assim, não, quero comer aqui sozinho. Aí o meu lanche acabou primeiro. Aí depois o time todo se reuniu. Todos fizeram uma mesa comunitária. E estavam lá comendo junto e a comida não acabava. Eu fiquei olhando assim. Olha só que desde pequeno eu tinha um pensamento de gordinho, né? Que coisa, comida envolvida. Aí esse rapaz, que era um pouco mais velho, falou, vem aqui, cara. Come aqui com a gente. Ele não brigou comigo. Ele não me humilhou. Ele só me chamou para fazer parte da mesa da comunhão. E desde esse dia eu entendi que tudo que eu tinha não era mais meu. Era de todos que estavam à minha volta. Comunhão. Ele me ensinou sobre individualidade de uma forma clássica, na prática. E aí eu entendi, depois de ter entregado a minha vida a Jesus Cristo, que a comunhão, ela é a resposta de Deus contra o individualismo. Tem uma pesquisa da OMS em 2023 que mostrou que a solidão ela é considerada uma epidemia global, aumentando o risco de depressão em 40% e o risco de doenças cardíacas em 30%. Então, se a solidão ela é um problema, a comunhão, Jesus Cristo e a igreja é a resposta para esse problema. Nós precisamos viver em comunhão. Quem já teve depressão sabe que não é fácil. Eu já tive. Você não quer fazer nada, você não tem vontade de nada. Mas Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele te apresenta pessoas e essas pessoas vão adentrando no seu coração e as coisas vão mudando e elas estendem a mão e te ajudam e te abraçam, assim como minha esposa foi e é uma ferramenta de Deus para nos ajudar. E isso é a comunhão. O evangelho é a resposta que nós precisamos para viver em comunhão e vencermos o individualismo. Como igreja, nós seremos em algum momento impactados com pessoas que vão querer viver o individualismo. É do meu jeito, é a música que eu quero, é a cor que eu quero na parede, é isso. E a gente precisa parar com isso. Porque quando nós nos tornamos homens de Deus e as irmãs mulheres de Deus, nós não iremos mais fazer o que a gente quer, mas nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Vencer o individualismo. Engolir o ego. Um dos aspectos mais importantes da salvação é a morte do ego. Quando a pessoa morre para si mesma e ela começa a viver para os outros. E isso é uma resposta contra o individualismo. Terceiro, a comunhão é um dos testemunhos mais poderosos da igreja. Repito, a comunhão
é um dos testemunhos mais poderosos da igreja. Já viu uma igreja em ação, se mobilizando por uma causa, um objetivo em comum? Meus irmãos, é extraordinário. Quando você vê a igreja evangelizando, a igreja cuidando de pessoas necessitadas, a igreja plantando outra igreja, quando você vê a igreja em ação, nós vemos um testemunho extraordinário. Eu vi um testemunho de uma dentista que sofria com depressão, e sabe como ela foi curada? Quando ela começou a participar dos projetos sociais da igreja, onde eles iam ajudar outras pessoas. Foi aí que ela entendeu que os dons e talentos que ela tinha não era para o seu próprio benefício, mas era para o bem das pessoas e para a glória de Deus. A igreja em ação. O talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu, não é necessariamente para o seu próprio benefício, mas é acima de tudo para a glória de Deus e para o bem das pessoas. A gente entende essa realidade, em que a comunhão da igreja, a igreja em ação, é um testemunho muito poderoso daquilo que a igreja pode ser aqui na terra. Muito tempo atrás eu li um livro de um teólogo chamado Desmond Tutu, um arcebispo anglicano. Ele trabalhou na Comissão de Reconciliação e Verdade do Nelson Mandela. E ele escreveu um livro onde ele, em uma parte, ele entra na selva e ele encontra uma tribo. Aí nessa tribo lá, eles estão adorando um Deus, daí de repente ele vê uma imagem de um homem sem braços, sem mãos, sem pernas e sem pés. Aí ele perguntou para aquelas pessoas, o que é essa imagem? Falou, não, nós entendemos que aqui na terra nós precisamos ser as mãos do grande Deus, os braços do grande Deus, as pernas e os pés do grande Deus. Meus irmãos, eu achei isso extraordinário, sabe por quê? A igreja é a manifestação de Jesus Cristo na terra. É através da igreja que Deus trabalha. É através da igreja que Deus realiza. É através da igreja que coisas extraordinárias acontecem. Que a palavra de Deus diz? Que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Não é contra mim, não é contra você. É a igreja. Eu não sou igreja sozinho, nós somos igreja. É por isso que eu não posso viver o eu preciso viver o nós. Então a comunhão é um testemunho poderoso da igreja. Só que o contrário também é prejudicial. Conheci uma história, irmãos, de uma igreja aqui na Zona Sul, não vou falar que talvez você conheça, de irmãos que saíram na porrada. Misericórdia, teve o UFC na igreja. Depois teve perdão também, mas olha o mau testemunho. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram que sair nas ruas, próximo à igreja, pedindo perdão para os vizinhos, porque eles ouviram. Que testemunho é esse? Meus irmãos, que estilo de vida é essa? Nós servimos ao príncipe da paz, não é o príncipe da guerra não. O príncipe da guerra é outro. Nós servimos ao príncipe da paz. Então a comunhão da igreja, essa igreja em ação, é um testemunho extremamente poderoso, satisfatório, que honra e glorifica a Jesus. John Stott diz que a comunhão é a igreja sendo igreja. Uma igreja sem comunhão não é igreja. A igreja ela precisa viver a comunhão, a gente precisa estar aqui. E a gente está aqui não só quando a gente quer, a gente precisa estar quando precisa e quando a gente não quer e não precisa. Porque senão nós nos tornamos consumidores. Eu vou quando eu quero. Tem uma pregação boa, vai ter comida. Crente gosta de comer, gente. É um negócio de duro. Não fala que tem comida. Às vezes... Não, a gente precisa estar aqui porque nós amamos a Jesus e servimos a Jesus. É a comunhão da igreja. Porque, meus irmãos, eu aprendi uma coisa. Se nós pudéssemos dar a nossa vida por Jesus Cristo, seria o mínimo comparado àquilo que Ele fez na cruz por nós. Porque o que Ele fez, nem eu nem você estávamos aptos. Ele não pecou, Ele não merecia estar naquela cruz, era para mim, era para você, e Ele se entregou. E Ele se entregou para nos resgatar, nos dar uma nova identidade, nos dar uma nova vida. E agora nós vivemos não para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que por nós morreu, e o seu nome é Jesus Cristo. É a comunhão da igreja. Agora nós vivemos diferente. Então, esse verso de Gênesis capítulo 2, verso 18, nos dá esse panorama. Que nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas.
Nós vivemos essa realidade do individualismo, da individualidade no mundo, mas nós precisamos ir na contramão. Deus não nos chamou para vivermos o eu, Deus nos chamou para vivermos o nós. Então a comunhão é o plano original de Deus. Segundo, a comunhão é a resposta de Deus contra o individualismo. Terceiro, a comunhão é o testemunho poderoso da igreja. É o testemunho que nós precisamos dar aqui na terra. Um testemunho de união. Um testemunho de perdão. Eu aprendi uma coisa interessante. Todo relacionamento se inicia com algum tipo de amor, mas ele só pode ser mantido pela prática do perdão. Não é só as misericórdias que Deus se renova a cada manhã, é o perdão também. É o amor também. É a graça também. Porque vamos ser sinceros, se dependesse de nós a gente já tinha sido fulminado. Tinha ou não tinha? Misericórdia. Irmãos, às vezes falam, Senhor, é pela graça mesmo, porque tem dia que nem eu me aguento. Você já teve esse dia que nem você se aguenta? Você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tinha uma irmã lá na igreja, ela mudou lá da igreja, mas ela era bem sincera e era engraçado. Ela falava, pastor, tem dia que eu não saio de casa, porque eu sei que se eu sair eu vou brigar com alguém. Falo, misericórdia, irmã, vem aqui que eu vou orar por você. Sai em nome de Deus. Não faz isso não. Não faz... Mas ela era sincera, eram as lutas dela. Todo mundo tem uma dificuldade. Todo mundo tem um espinho na carne, tem uma fraqueza, uma fragilidade que ele precisa lutar todos os dias. Por isso que a graça de Deus, meus irmãos, não é somente salvadora. A graça de Deus é capacitadora. É por ela que nós seguimos, é por ela que nós vivemos. A comunhão da igreja só existe pela graça salvadora e sustentadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a graça de Deus. E agora essa responsabilidade está com cada um de nós, vivermos o plano original de Deus, que é a comunhão, lutarmos contra o individualismo para vivermos a comunhão, e darmos um bom testemunho de Deus, mediante a igreja, exercendo a comunhão. Mas de forma prática, como isso se aplica? Em primeiro lugar, a gente precisa se abrir para relacionamentos. Nós precisamos nos abrir para relacionamentos. Toda igreja tem programação para que você possa estreitar relacionamentos. Toda igreja tem alguma programação que vai estreitar a comunhão uns dos outros. Então participe. Por quê? Não é bom que o ser humano esteja só. Ah, pastor Hélio, mas na terça-feira eu estou cansado. Vem cansado mesmo assim. Ah, mas eu estou com fome. Fala com o pastor Alex, eu tenho certeza que ele vai deixar lá uma macarronada. Não sei se ainda tem. Eu lembro dessa macarronada aí. Alguém me contou, não sei se era mesmo. Mas venha, tenha comunhão uns com os outros, é muito bom. E presta atenção, às vezes tem aquele dia que a gente fala, estou muito afim de ir não, mas eu vou. E naquele dia alguma coisa extraordinária acontece. Coisas extraordinárias acontecem. Sabe como eu conheci minha esposa? Vou contar a história para vocês. Eu ia ser padrinho de casamento com a madrinha que era prima do noivo. A madrinha não veio. Não veio, não sei o que aconteceu com ela até hoje. Não sei se foi arrebatada, não sei se virou saudade, não sei o que aconteceu. Não sei. Aí precisava de alguém para entrar comigo no casamento. Chamaram a Ares. Tenho essa foto até hoje, está na página 74 do livro. Se você quiser, adquira o livro que você vai ver lá. Coisas extraordinárias acontecem. E onde é que foi isso? Na igreja. Vivendo comunhão entre amigos ali. Então a comunhão é um testemunho poderosíssimo. Então se abra para relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Meus irmãos, nós não construímos nada sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então no nome de Jesus, morra para o seu ego. Morra para o seu individualismo e viva para a glória do Senhor, vivendo a comunhão do Senhor. A comunhão é um reflexo da trindade de Deus. Nós servimos a um único Deus, mas que se manifesta entre três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Precisamos viver essa comunhão. A igreja, ela precisa refletir sinais do céu aqui na terra. Aonde a gente chega aqui, a gente é abraçado. Que bonito ver essa menina falando. Que ela falou, uma igreja acolhedora, eu me sinto bem aqui, eu amo. Isso é extraordinário. Isso é igreja. Eu tenho sonhos de igreja também. Eu tenho sonho de igreja que ninguém... A igreja, você não tem obrigação com nada. Se você quiser vir, você não vem. Se você quiser dar, você não dá. Mas o ambiente é tão maravilhoso, a comunhão é tão boa que você fala, não vejo a hora de chegar o domingo para a gente estar junto lá na igreja. Porque, meus irmãos, quando Cristo está, é extraordinário. É alegria, é prazer.
é comunhão, é união. E não adianta, a igreja são relacionamentos. Não adianta. Então, se abra para relacionamentos saudáveis. Segundo, discipule alguém e seja discipulado. Não é bom que o ser humano esteja só. Você já discipulou alguém? Lá na igreja a gente está pegando firme nessa questão. Porque tem pessoas às vezes que têm 10, 20 ou 21 anos de igreja e no começo alcançava pessoas para Jesus, mas agora não, se tornou um religioso, uma religiosa. Está todo domingo, é dizimista, faz qualquer coisa, mas não alcança ninguém para Jesus. Isso é um problema. Não discipula ninguém e também não é discipulado. Conheci uma vez um pregador e um professor extraordinário. Meus irmãos, o camarada era muito inteligente, mas ele se perdeu dentro do egoísmo dele. Se afastou de Cristo e um dia os irmãos foram lá conversar com ele para ele voltar para a igreja, para a comunhão. Ele falou, vamos lá, hoje vai ter escola bíblica dominical. Sabe o que ele falou? Ah não, o que vão ensinar lá eu já sei. Eu falei, desculpa aí. Sabe o que é isso? Egoísmo. Pessoas que não entenderam que o discipulado não é um programa com dia e hora marcado. O discipulado com Jesus é para a vida toda. É em tudo que a gente faz. Hoje isso aqui é um discipulado. A EBD é um discipulado. Então nós precisamos ter essa troca de conhecimento. Sentar para ouvir. Eu gosto de sentar e ouvir. Mas tem momentos que eu vou precisar ensinar. Então você precisa discipular alguém. Procure alguém. Fala, vamos nos encontrar pessoalmente ou virtualmente. Meia hora por semana, ou seu filho, ou seu cônjuge, ou seu pai, sua mãe, sei lá, alguém, faça isso, isso vai te ajudar a estreitar a comunhão. Terceiro e último, ofereça tempo, recursos e amor para quem precisa. No reino de Deus não há espaço para o eu, no reino de Deus há espaço somente para o nós. Então ofereça tempo, recursos e amor para quem precisa. Nós não podemos guardar o que Deus tem nos dado só para nós mesmos. Nós não podemos guardar só para nós mesmos aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Deus tem nos dado. Deus tem nos ensinado. Se você é próspero financeiramente, Deus te fez assim por algum objetivo. Seja generoso. Se Deus te deu capacidade intelectual acima da média, abençoe os outros. Não humilhe os outros. Não seja egocêntrico com os outros. Um dos principais pregadores do Brasil, eu tive o privilégio de fazer um intensivo com ele e ficar do lado dele durante um dia todo, lá onde eu estudo, no Servo de Cristo, o Hernandes Dias Lopes. E confesso que eu fiquei com medo de ficar perto dele. Eu falei, esse homem aqui, eu acho que ele está... Eu chegar perto dele, eu acho que eu vou ser assim, sabe, consumido. Irmãos, pensa em um homem extremamente simples e humilde. Parecia que eu estava conversando com meu pai. Ele manso, humilde, tranquilo. Dei até um livro para ele lá. Conversamos ali, algo extraordinário. Um homem com um coração enorme. Por quê? Ele entendeu que para viver a comunhão, para viver o nós, ele precisa oferecer tempo, recursos e amor para quem precisa. E quem estava precisando naquele momento? Nós, alunos. Queríamos ouvir o testemunho que ele tinha para dar. Queríamos ouvir os ensinamentos que ele tinha para oferecer. As histórias, aquilo que ele viveu. O homem já viajou em vários lugares, a gente estava lá só. Aí eu sentei do lado dele, comecei a conversar com ele, ele simples, ali tranquilo. E foi aí que eu entendi que Deus habita em corações humildes, não em corações egoístas. A soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. E para vivermos como igreja, a gente precisa ser humilde. Precisamos oferecer tempo, recursos e amor para quem precisa. E eu, caminhando para o final, eu me lembrei de uma história muito legal que eu vi essa semana e eu falei, eu acho que tem tudo a ver. Vocês já perceberam que o tempo está passando muito rápido, muito rápido. As crianças crescem assim que a gente fecha o olho, cresceu. E por conta do tempo passar muito rápido, a gente não está vivendo a comunhão e a união como nós deveríamos viver.
E eu fiquei pensando sobre isso essa semana. E a história, ela dizia assim que uma pessoa no auge dos seus 80 anos se encontrou com Deus. Se encontrou com Deus. E Deus falou assim para ela: me pede qualquer coisa que eu te dou. Me pede aí qualquer coisa. E essa pessoa disse para Deus: Senhor, me dá o privilégio de voltar a ter 35 anos de idade. E Deus falou: tá bom. Aí a pessoa acorda com 35 anos de idade. Ela tinha 80, voltou no tempo, 35 anos. E quando ela acorda de manhãzinho, cedinho em casa, na cama. E ela começa a escutar o barulho das crianças brincando e fazendo bagunça. Só que em vez dela brigar, ou dele brigar, ele não briga, ele fica feliz. Porque com 35 anos de idade, ele tem a mentalidade de 80. Ele começa a se lembrar que aquelas crianças vão crescer. Aquelas crianças vão ficar adolescentes, jovens, vão passar por momentos difíceis. Mas um dia elas vão se casar e um dia vão embora. E em vez então dele brigar, ela entra na brincadeira e se diverte com as crianças. E eles aproveitam o dia. E ela troca as crianças para ir para a escola. E você que é mãe sabe, você deixa seu filho lindinho, cheirosinho, bonitinho, de repente ele vem: mamãe, aqui ó, aqui, tudo sujo. E em vez da mãe brigar, como ela tinha brigado no passado, agora ela faz diferente. Ela pega, dá um abraço no filho, fala: filho, não tem problema, pega outra camiseta, troca. Ela faz diferente, ela vai e deixa as crianças na escola. E ela tem uma ideia, fala: vou passar na casa dos meus pais. E quando ela chega na casa dos pais, toca a campainha, os pais tomam um susto. Tá tudo bem? Fala: não, papai, só vim aqui ver o senhor. Não, mamãe, só vim aqui ver a senhora, ver se está tudo bem. Tá, mas geralmente você avisa. Por que você veio assim de repente? Não, só queria ver vocês. Só queria estar aqui com vocês. Porque ela, com a mentalidade de 80, ela sabe que vai ter um dia que seus pais não vão estar mais presentes. Ela sabe que um dia seus pais vão partir. E lá na casa ela fala assim: papai, só queria dizer que eu te amo muito. E o pai fala: tá tudo bem com você? Não, mamãe, só queria dizer que eu amo muito a senhora. E posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? Claro, filha. O que aconteceu? Brigou com o marido? Não. Porque ela sabe que depois de um tempo não vai ter mais aqueles abraços. Ela sabe que depois de um tempo não vai ter mais aquele sorriso, não vai ter mais aquele olho no olho, não vai ter mais aquele cheiro, aquele perfume que só o seu filho tem, que só sua filha tem, que só o seu pai tem, que só sua mãe tem. É um cheiro individual. E a lembrança às vezes fica no cheiro da roupa, que com saudade você pega e cheira. Então ela sabendo, ela abraça o seu pai, abraça a sua mãe, aproveitando ao máximo o momento que ela tem. E o que isso nos ensina? Que isso é comunhão. Comunhão é aproveitar todos os momentos que Deus tem nos dado como família e como igreja. Porque quem me garante que amanhã nós estaremos juntos aqui? Quem me garante que daqui a um tempo nós estaremos juntos novamente? Não, nós não temos essa garantia. Mas nós temos a certeza de viver o agora, de viver o hoje, não mais o eu, mas viver o nós. E nos abraçarmos e nos amarmos como igreja. Então, o meu conselho para você nessa noite é: ame enquanto há tempo. Abrace enquanto há tempo. Perdoe enquanto há tempo. Visite o seu pai, visite sua mãe, abrace seus filhos. Eu aprendi uma coisa: trate-os de casa como você trataria uma visita. Se uma visita quebra o copo, você briga com a visita? Não. E por que com seus filhos você briga? O seu cônjuge você briga? Não, quebrou, acabou, a gente limpa aqui, compra outro, pega outro, vida que segue. E eu termino contando para vocês algo extraordinário que eu vivi com o meu pai. Uma vez eu marquei um almoço com o meu pai. E vocês já marcaram 2 encontros ou alguns compromissos da mesma data, assim, que deu choque? Você fala: meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí você fala: meu,
um eu vou ter que eliminar. E às vezes a gente é desleal com as pessoas mais próximas de nós. Já percebeu isso? Às vezes a gente trata mal os de perto e trata bem os de longe. Às vezes a gente não dá o melhor para aqueles que estão ralando com a gente, mas dá para aqueles que vêm de vez em quando. E tem que ser ao contrário. Aí, diante desses meus compromissos, eu falei, não vou cancelar com meu pai. Vou lá no almoço. E a gente foi, almoçou, aquela coisa toda. E eu estava um pouco me sentindo culpado com outro compromisso, porque eu cancelei. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu estou fazendo certo. A minha família é minha prioridade. Os meus são prioridades. E aí terminou o churrasco, o almoço. Aí eu estou indo embora, meu pai me dá um abraço e fala assim, Júnior, esse foi o melhor churrasco que a gente teve na nossa vida. Falei, Deus está querendo me ensinar alguma coisa com isso. Nunca mais essas palavras saíram da minha mente. O que Deus estava me ensinando é que eu precisava ter mais comunhão com a minha família. Precisava ter mais comunhão com aqueles que Deus colocou à minha volta. Porque nisso eu venço o egoísmo, venço o individualismo e dou testemunho de viver como igreja. Imagina só se eu não tivesse ido no churrasco com meu pai. Será que eu teria escutado isso? É bem provável que não. Porque nesse dia a gente deu risada, a gente brincou, a gente se abraçou, a gente tocou violão, a gente fez inúmeras coisas. Eu falo mais do meu pai do que minha mãe, porque minha mãe com 4 anos de idade, minha mãe se separou, minha mãe foi embora, eu não sei nem onde ela mora, não tenho comunhão com a minha mãe. Já tentei, mas ela foi embora, eu não sei onde ela mora. A última história que eu ouvi dizer é que ela estava morando em Taboão da Serra, perto de uma praça chamada Nicolás Vivileixo. Mas eu não sei. Mas o meu pai foi diferente, meu pai me pegou, meu pai cuidou de mim, com todas as dificuldades, ele me criou. Com as nossas lutas, ele me deu amor, me deu carinho, me deu atenção. Já teve dia do meu pai não ir trabalhar para ficar comigo. Uma vez eu estava indo na excursão da Coca-Cola, daí chorei muito porque eu não queria ir na Coca-Cola, queria ir trabalhar com meu pai. Fui trabalhar com ele. Comunhão. Se a gente não entender o que é comunhão em casa, a gente não vai viver o que é comunhão na igreja. Porque a igreja ela é um reflexo da nossa casa. Então nesse momento, eu queria terminar com algo diferente. Queria que você ficasse de pé. Fica de pé por gentileza. Eu não sei se você sabe, mas os abraços eles são poderosos. Não é aquele abraço mecânico, aquele abraço seco. Mas são aqueles abraços verdadeiros. Que às vezes a gente vai deixando, vai prolongando. E por algum momento, ou por alguma questão, a gente não vai ter mais a oportunidade. Então eu queria te dar a oportunidade nessa noite de demonstrar comunhão através dos abraços. Se você sente à vontade, abrace por 8 segundos. 1, 2, 3 ou quantas pessoas você quiser nesse momento. E agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. Pode começar aí. Dá um abraço quem está do seu lado aí. De 8 segundos no mínimo. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. Talvez é do seu esposo, talvez é da sua esposa. Talvez é do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Fale para essa pessoa o quanto ela é especial para você. Isso é comunhão. Fale o quanto essa pessoa é importante para você. Abrace uma criança, abrace um idoso. Fala obrigado. O seu cônjuge, o seu noivo, sua noiva, seu namorado, fala obrigado por você existir na minha vida. Agradeça a Deus. Isso é comunhão. Isso é união. Quando a gente vence o individualismo, quando a gente vence o egoísmo, e a gente dá a oportunidade de viver o nosso como igreja. Dá um abraço assim bem forte, de 8 segundos, e fala obrigado por tudo. Obrigado meu irmão, obrigado minha irmã, obrigado. Obrigado por cuidar de mim.
Obrigado por ser uma bênção. Abrace seu pastor, que chora por você, que te ensina, que te ama. Agradeça a Deus por aqueles e aquelas que Deus tem colocado à sua volta. Os abraços curam. Abraços são manifestações de comunhão. Não é bom que o ser humano esteja só. Se abra para relacionamentos. Discipule e seja discipulado. Dedique tempo, amor e suas habilidades para aqueles que estão à sua volta. Isso é igreja, quando a gente se abre para isso. Mas vamos fazer algo bem legal, os abraços não vão terminar aqui. Quando você chegar em casa, se tiver alguém que não está aqui, abrace essa pessoa que está na sua casa. Você tem saudade do seu pai? Você tem saudade da sua mãe? Talvez ele não está aqui em São Paulo, está longe. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem falando: papai te ama, mamãe te ama. Manda uma mensagem. Melhor, liga. Liga para ele, liga para ela. Fala que você sente saudade. Talvez você precisa perdoar alguém. Libera perdão no nome de Jesus para viver a comunhão. Sabe por quê? Porque os pais que estão aqui, as crianças crescem, se casam e vão embora. Esses dias eu estava visitando um casal da minha igreja, de idosos, que os filhos casaram e eles chorando no sofá. Por quê? Essa é a vida. Os filhos se casam e vão embora. É bem provável que quando a Yara casou, a mãe sentiu falta, o pai sentiu falta. Faz parte. Mas é bom quando você ouve a voz. Você dá um abraço, você mata a saudade. Isso é a comunhão. Isso é comunhão da igreja. Nós não fomos criados para vivermos o eu. Nós fomos criados para vivermos o nós. O nós reflete a igreja de Jesus Cristo. Aproveite o hoje. Aproveite o agora. Aproveite essa noite para o nosso bem, para a nossa edificação, mas acima de tudo, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.